Graças e paz, meus amados irmãos. Quem fala é o seminarista Johnny, minha família, Igreja Batista Jardim das Oliveiras. Espero que todos aí estejam bem. Tivemos agora há pouco aí o aniversário, o parabéns aí do nosso irmão Aguinaldo. Deus abençoe, irmão Aguinaldo. Deus lhe cubra de graça, de misericórdia. E aí, quando estiver por aí, a gente vai estar aí mastigando um pouquinho aí desse bolo. Eu não como muito bolo não, mas vou estar junto nessa, viu? Meus amados, essa semana estamos aí na semana em foco para o Dia dos Namorados, e temos uma temática bem bacana que diz o seguinte: o amor prevalece em todo tempo. A divisa se encontra lá em Ruth, capítulo 1 e o verso 16. Vamos estar aí a semana bem recheada de atividades. Espero que os amados aí estejam atentos. E aí vamos estar nos alimentando espiritualmente nesse momento tão difícil ao qual estamos vivendo. Amém, meus irmãos? Queridos, hoje eu vou estar trazendo uma reflexão, um estudo a respeito do namoro cristão, né? E o título dessa reflexão se encontra aí na sua tela, que é: o namoro cristão é baseado na vontade de Deus. O estudo hoje é voltado para casais não casados, né? Namorados e noivos. Mas toda a palavra de Deus, ela encontra morada no coração daquele que verdadeiramente se dispõe a ouvi-la. Então, se você já é casado, mas preste atenção, e Deus também vai falar ao seu coração. Amém? Então vamos lá. Primeiramente, o que seria estar baseado na vontade de Deus? O namoro cristão é baseado na vontade de Deus, certo? Ótimo, ok. Mas o que seria estar baseado nessa vontade? Irmãos aí podem pensar um pouco o que seria isso. É bem simples. Lá em Mateus 6, verso 10, diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, para que o nosso namoro, noivado, relacionamento, ele esteja baseado na vontade de Deus, eu preciso entender que o Senhor tem que guiar os meus passos. Eu preciso entender que Cristo Jesus, ele tem que ser o que vai à frente do meu relacionamento. Eu tenho que entender que não eu e o meu cônjuge, ou a minha noiva, ou a minha namorada, tomamos decisões só. Nós tomamos decisões pautadas no que o Espírito Santo de Deus nos mostra. Então, nós viemos a entender nessa breve introdução do que é estar baseado na vontade de Deus, é que eu preciso chamar o Espírito Santo, chamar o nosso Senhor Jesus Cristo para dentro do nosso relacionamento, e ele não pode ser apenas um visitante, ele tem que fazer morada. Porque quando eu digo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, eu estou entregando as rédeas, o volante, a guia para Deus. Então, me faz pensar o seguinte, essa introdução: será que o meu relacionamento ele está sendo guiado por Cristo? Será que quando eu estou junto do meu namorado, do meu noivo, Cristo pode também estar junto? Será que tudo aquilo que estamos fazendo, Cristo pode estar ali do lado? Isso é uma reflexão muito interessante. Isso é uma reflexão muito importante. Dentro do nosso lar, para os casais que já são casados,
Será que em todos os momentos Cristo está do nosso lado? Principalmente naqueles momentos que estamos só, aqueles momentos que estamos nas redes sociais, com os aplicativos de mídias. Porque nós precisamos entender que esta palavra, governe, seja feita a tua vontade, que o Senhor reine sobre mim, ela está englobada em todas essas ações. E o meu relacionamento, o meu namoro, o meu noivado, tem que estar baseado nessa vontade. Eu tenho que entender a vontade de Deus para a minha vida. E eu tenho que compreender que Cristo, através, junto com Deus Todo-Poderoso, Ele me criou para estar em união, estar em comunhão. Deus não criou você para estar só. Você aí que está escutando essa mensagem e ainda está solteiro e solteira, tenha fé que a varoa e o varão vai chegar, viu? Diga amém. Entender a vontade de Deus é saber que Ele não me criou para estar só. Lá em Gênesis 2:19 diz assim: então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Só que tem uma coisa bem interessante aí. O homem, ele não estava incompleto no Éden. O homem não estava buscando a outra metade da laranja dele. Ele não estava triste, cabisbaixo. Olhava ali para os bichinhos, cada bichinho com seu parzinho. O leão com a leoa, o jacaré com a jacaroa. Adão não estava triste, não. Porque ele gozava, ele estava muito feliz, porque ele estava próximo da presença de Deus. Ele estava muito feliz porque ele estava o tempo todo conversando com Deus. Ele estava feliz porque na virada da tarde, Deus estava com ele. Então nós precisamos entender, primeiramente no nosso relacionamento, que nós não precisamos de outro para ser feliz. Nós precisamos de Deus para ser feliz. Nós não precisamos de outro para nos preencher. Nós precisamos de Deus para nos preencher. E quando eu estou preenchido por Deus, quando eu estou completo do Espírito Santo, quando eu estou satisfeito em mim mesmo, aí sim eu vou estar tendo um relacionamento baseado na vontade de Deus. Aí sim eu vou poder dizer que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí sim eu vou entender que Deus não me criou para estar só. Porque além de eu estar em comunhão com o meu cônjuge, com a minha noiva ou com a minha namorada, eu vou estar rodeado de pessoas que também entendem isso da mesma forma. Você está entendendo, meu irmão? Você entendeu mesmo? Nós temos que estar atentos, porque por vezes eu escuto muito alguns jovens dizerem que eu preciso arrumar uma namorada para me completar. Eu preciso arrumar um namorado para ser feliz ou para me fazer feliz. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso porque eu estou colocando a minha expectativa, eu estou colocando a minha esperança, eu estou colocando os meus anseios em algo que é finito, em algo que pode acabar. E aí nós vemos relacionamentos que por vezes, quando são desfeitos,
alguma das partes fica tão mal que às vezes chega a tirar a sua vida, chega a entrar em depressão, seja a ter algum transtorno, porque colocou o seu alicerce em algo que pode se desfazer. Então, Deus criou você para não ficar só. Amém? Beleza? Entendido aí? Porém, por você ainda não estar com alguém, isso não é algo que venha fazer com que eu esteja cabisbaixo, porque eu já sou feliz, porque eu tenho Cristo Jesus no meu coração. Você está entendendo, meu irmão? Então você não é feliz porque você é casada ou casado. Você é feliz porque você tem o Espírito Santo dentro de você. Você não é feliz porque está namorando. Você não é feliz porque está noivo. Você não é feliz por razão, motivo ou circunstância alguma. Você tem que ser feliz porque você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aquele que deu toda a sua vida por você e por mim. É por isso que você tem que ser feliz. E é pensando nisso que o nosso relacionamento vai estar baseado na vontade de Deus. Amém? Dando continuidade, quando eu entendo essa primeira parte, quando eu chamo Deus para o meu relacionamento, quando eu estou próximo do Espírito Santo, eu venho entender que a vontade de Deus, o meu relacionamento está baseado nessa vontade. Eu venho entender que eu não posso pular etapas. Eu não posso avançar algumas barreiras. Eu não posso dar um jeitinho aqui ou um jeitinho acolá. E aí nós vamos ver dois exemplos de como não fazer e como fazer. Como não pular essas etapas. Preste bem atenção. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali, viu uma mulher muito bonita tomando banho. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 12. Esse texto é um texto muito conhecido, porque se trata do relacionamento, do adultério de Davi com Batseba. E aí nós vemos uma situação interessante, porque Davi estava de frente de algo, e ali ele viu no terraço da sua casa uma mulher se banhando, e nós aqui não vamos entrar no mérito de que ela estava ali por vontade própria, sem vontade própria. Estamos aqui falando sobre pular etapas. E Davi, ao olhar aquela situação favorável, Davi, ao olhar que não tinha ninguém por perto, Davi, ao olhar que a casa estava vazia, Davi, ao olhar que estava tudo propício para que aquilo acontecesse, ele não levou em consideração que ele devia estar sendo guiado por Cristo Jesus. E aí, ele pula uma etapa, ele avança um sinal, ele quebra uma barreira. E você sabe aí de todo o ensejo que deu esse avanço que Davi fez. Isso é interessante porque às vezes nos nossos relacionamentos, principalmente no nosso namoro e no nosso noivado, nós somos chamados às vezes para pular essas etapas. Nós somos chamados às vezes a quebrar algumas barreiras. E o exemplo de Davi, ele é um exemplo que é muito interessante para nós, porque o final disso é choro e ranger de dentes. Porém, nós temos um bom exemplo,
de como fazer, de como suportar essas etapas. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhes pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Meu irmão, isso é muito importante, isso é muito interessante. Jacó, ele serviu 7 anos por Raquel, ou melhor, 7 anos e 1 semana. Algumas pessoas dizem que Jacó esperou 14 anos por Raquel, porém o texto nos mostra que não. E aí o irmão tiver curioso, vá ler aí Gênesis capítulo 29. Jacó, ele esperou o momento certo. Ele não pulou etapas, ele não deu jeitinho, ele apenas prosseguiu. Veja que declaração de amor maravilhosa ao qual Jacó deu a Raquel. Veja que coisa interessante. Não existe prova de amor maior para um cristão que esperar com paciência no Senhor o dia certo, a hora certa e o momento adequado. Nós temos que entender que a vontade de Deus, ela nos mostra que não devemos pular etapas. Esperar, às vezes, não é muito bom. Às vezes a gente está aí na fila do banco, esperando aí para receber o malote, o dinheirinho. E aí, quando chega na nossa vez, a atendente sai para almoçar. Mas, rapaz, a gente fica inquieto, a gente sabe que vai ter uma bênção ali, mas o nosso coração, ele se inquieta. Mas o relacionamento, o namoro, o noivado, baseado na vontade de Deus, ele não pula etapas, ele não dá jeitinho, ele espera, ele suporta, assim como Jacó esperou por Raquel. Amém? Dando continuidade, quando nosso relacionamento está baseado na vontade de Deus, eu entendo que o namoro, ele não é um experimento. Nós vivemos numa sociedade que, por vezes, namorar é experimentar. Não, eu tô aqui ficando com fulano que não é nem namorando mais, é ficando, né? Parece que o namoro já é um grau a mais, né? Estou aqui ficando, às vezes eu estou flertando, eu não sei se tem algum termo diferente na novidade aí, né? Mas aí a gente está se conhecendo, né? Geralmente é assim. Amado, amada, namoro não é experimento. Namoro é 1/3 do casamento. Namoro é uma preparação para o matrimônio. Antigamente, eu creio que os mais velhos, eles vão saber mais do que eu, né? Que o irmão Nivaldo, ele me conta, ele fala muito sobre isso, como ele conquistou a garota dele, né? Passou aí muito tempo para conquistá-la, passou muito tempo aí para primeiro pegar na mão, não é verdade? E hoje, infelizmente, isso tem se perdido. Esse cortejo, essa espera, como eu falei anteriormente, as coisas elas estão muito aceleradas. As pessoas se conhecem num dia, namoram no outro, no terceiro dia elas já estão fazendo coisas que avançando etapas. A gente se conhece num dia e às vezes quando essas etapas elas não são já avançadas no mesmo dia. Aí alguém pode estar pensando assim, mas isso era antigamente. Isso não é antigamente não, meu irmão. O seu relacionamento, ele verdadeiramente está baseado na vontade de Deus. Ele está alinhado com a vontade de Deus. Você tem que entender que assim
eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Às vezes a gente pensa que isso aqui, esse texto, é só para os casados. É não, meu irmão. É não. Quando você firma um relacionamento com alguém, esse relacionamento tem que ser para casar, meu irmão. Porque senão você vai ficar com um, você vai ficar com outro, você vai ficar com outra, e Jesus vem e você fica. Você vai ficando, vai ficando, vai ficando, e vai ficar mesmo. Quando nos baseamos na vontade de Deus, nós entendemos que namoro não é experimento. Namoro é o primeiro passo para verdadeiramente estarmos nos unindo como uma só carne. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso, minha irmã. Você não precisa estar experimentando, não. Você precisa orar a Deus para que Ele lhe mande um varão, para que Ele lhe mande uma varoa, para que você tenha discernimento para entender que aquela ou aquela outra pessoa é verdadeiramente a que Deus quer para a sua vida. Eu preciso entender isso, meu irmão, porque relacionamento é uma coisa séria. E quando Deus diz, eles são uma só carne, porque o que Deus uniu, ninguém separa, é uma coisa interessante, porque é o seguinte, se você pegar dois objetos, pega esse objeto aqui, como estão vendo, uma caneta e um dispositivo de mídia, eu vou colar isso aqui com cola Super Bond, certo? E aí, depois que eu colei, eu vou tentar separar eles dois. Eu creio que eu vou conseguir, sim ou não? Creio que sim. Mas os irmãos concordam comigo que uma das duas partes vai sair danificada, ou talvez até as duas, por conta da cola estar bem forte. Mesmo assim, são os relacionamentos. E às vezes esses relacionamentos, eles fazem cicatrizes dentro do nosso ser. E aí, quando temos vários e vários e vários relacionamentos, nós temos várias e várias e várias cicatrizes que vão estar conosco em cada um desses relacionamentos. É por isso que nós não devemos estar experimentando. Bem, meu querido? Concluímos que o namoro baseado na vontade de Deus, o relacionamento, o noivado, o casamento, ele tem que deixar que Deus governe as decisões da minha vida. Preste atenção. Para que o nosso relacionamento esteja pautado na vontade de Deus, eu tenho que deixar que Ele, não eu, tome as decisões da minha vida. Tome as decisões do meu relacionamento. Tome as decisões do meu namoro. Vai tomar alguma decisão nesse relacionamento? Converse com Deus. Ore a Deus. Pergunte a Deus. Eu tenho certeza que Ele vai lhe dizer. Segundo, entenda que você já é completo por ter o Espírito Santo habitando em você. Você não é completo porque está com o seu cônjuge, com a sua namorada, com a sua noiva, com o seu noivo. Você é completo porque Cristo habita em você. Tem um hino bem lindo que diz: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você tem que estar o tempo todo afirmando isso. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Bem? Saber que devo esperar o momento certo para tudo.
pois tudo tem o seu tempo. Pois é, meu irmão. O namoro baseado na vontade de Deus, ele é governado por Cristo. Ambas as partes são felizes porque tem Jesus dentro do seu coração. Ambos sabem que devem esperar o momento certo para tudo, meu irmão. Espere no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Compreender que o namoro não é experimento, e sim o início de um casamento. O namoro, ele não é para conhecer, ele não é para ser um teste, não. O namoro é o início de tudo. É com essa bênção que você está namorando, que você vai noivar brevemente, diga amém. E que você vai casar brevemente, diga amém também. Se quiser que eu celebre o seu casamento, pode me convidar. E aí a gente vai estar tendo o maior prazer de juntar essas alianças. Amém, meu irmão? Então, recapitulando. O namoro baseado na vontade de Deus é deixar que Deus governe as nossas decisões. Entender que somos completos, não por ter a pessoa do meu lado, e sim porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, e sim porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia por mim, e que por esse feito eu tenho acesso às moradas celestiais, e que quando os meus olhos fecharem aqui na terra, eles se abrirão no céu. É por isso que você tem que ser feliz. E consequentemente por essa felicidade, você vai estar feliz por estar com seu cônjuge. Eu também preciso saber que devo esperar os momentos certos para tudo, pois tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Entenda que este namoro que você está vivendo, esse noivado que você está vivendo, não é para ser experimentado. Não é aí um teste grátis, né? Às vezes a gente tem um programa na internet e aí tem aquele teste grátis por 7 dias. Não, namoro não é teste grátis, meu irmão. Namoro é o primeiro passo para você casar. Namoro é para você cortejar a sua amada. É para você conhecer mais de perto seus familiares, saber das suas rotinas, entender tudo o que se acontece, para quando você estiver com a sua amada ou com o seu amado, verdadeiramente, vocês serem uma só carne. Amém, meu querido? O homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas somente o Senhor pode conceder uma esposa sábia. Esse texto está lá em Provérbios, capítulo 19. Eu coloquei a referência dele no início, mas é aí. O homem, ele pode herdar tudo dos seus pais. Dinheiro, casas, propriedades, o próprio jeito de ser. Mas a esposa sábia, somente o Senhor pode conceder. Então você que ainda está solteiro e solteira, ore a Deus, ore ao Senhor para que Ele esteja preparando alguém para estar junto com você. Vou contar um testemunho. Esse testemunho, a própria irmã, ela fala, existe uma irmã na igreja de Cruz de Rebouças, que ela sempre afirmou que desde quando as filhas dela nasceram, e ela orava a Deus para que o Senhor enviasse um varão, um servo de Deus para estar com ela.
com as suas filhas. E ela sempre dizia isso, sempre dizia isso. E é interessante que Deus honrou esse compromisso, mas ele honrou de uma forma diferente. O varão que veio para estar com a filha da irmã, ele veio dos Estados Unidos. Veja que coisa interessante. Eles namoraram, noivaram e casaram. Já estão há mais de 5 anos casados. Por quê? Porque tinha um joelho no chão que orava o tempo todo para que o Senhor concedesse um cônjuge sábio, ligado na palavra de Deus, alicerçado na vontade do Senhor, baseado no propósito de Deus. Então que nesse momento você entenda, Deus está falando com você. Deus está dizendo que quer governar a sua vida, quer governar o seu relacionamento. Ele está dizendo que você já é feliz. Está escutando? Ele está dizendo que você já é feliz porque ele mora dentro do seu coração. Ele está lhe dizendo para ter paciência, para esperar, para ter calma, porque o momento certo ele vai chegar. E você entenda que esse relacionamento ele não é um experimento. Você entenda que esse relacionamento ele vai estar sendo abençoado por Deus. E os dois serão uma só carne. E que o que Deus uniu não separe o homem. Amém? Deus te cubra de graça, de misericórdia. Quero orar por você. Deus Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dia que o Senhor concedeu, não só a mim, mas cada um dos seus servos, Pai. Obrigado por essa palavra que o Senhor colocou em nossos corações. Cada um deles, Pai, assim também como eu, viemos a entender que nós devemos estar sendo baseados na Tua vontade, no Teu desejo, que o Senhor cresça nas nossas vidas e nós cada vez mais venhamos a diminuir, Pai. E verdadeiramente o Senhor edifique as nossas casas, Pai. O relacionamento desse teu servo e da tua serva que está ouvindo esta oração esteja sendo pautado por Ti, Pai. Que ele espere, que ele confie e cada vez mais o Senhor guie esses passos desse casal. Eles deixem que o Senhor governe todas as suas ações, Pai. Que eles entendam que são felizes. Que o Senhor é com eles. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Deus lhe abençoe, me cubra de graça e misericórdia. Forte abraço.